Fala pessoal, Leonardo Cunha, Underground Forces na área, trazendo sempre uma novidade para vocês aqui no canal Underground Forces. E no programa de hoje, como não poderia ser diferente, nós trazemos uma entrevista com uma das clássicas bandas do metal nacional e também do metal potiguar. Tô falando do Crosskill, essa clássica banda do metal lá do Nordeste, uma banda de Natal, Rio Grande do Norte, em uma entrevista super exclusiva com o baixista Harry Scott, aqui no programa Underground Forces. Curtiu? Gosta do Crosskill? Então se liga nessa entrevista exclusiva com o baixista Harry Scott, aqui no Underground Forces. Antes de mais nada, aquele recadinho básico, se você já foi inscrito no canal, deixa aquele like, compartilhe os nossos vídeos, e se você ainda não for, se inscreva, ative as notificações para receber sempre as novidades de primeira mão. Claro, também deixa aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que o canal possa crescer cada vez mais e trazer conteúdos maiores e melhores para você. Gostou? Quer entrar em contato com a gente? Tá o nosso e-mail aqui no rodapé da página. Estamos também no Instagram. Siga-nos lá, @undergroundforces. Então é isso aí. Hoje tem história aqui no canal Underground Forces, verdadeira memorabilia do metal nacional, com a banda Crosskill de Natal, Rio Grande do Norte. Não perca e stay heavy. 1989, o ano que marca o início das atividades do Crosskill. Fale mais sobre o início da banda. O Crosskill começou em 89, mais precisamente no dia 10 de janeiro de 89 foi o primeiro ensaio. A gente vinha de outra banda, né? A minha primeira banda foi o Horus, e eu, Marcos André e Jussian, os três que gravamos o disco, nós fomos do Horus. Antes a gente fazia um som meio Iron Maiden, meio Hellows Eve, né, Savage, nessa praia, misturando um pouco de metal com thrash, tal, uns duetos de guitarra. Então a gente tinha essa banda anteriormente, que fazia esse som, né? Eu era vocalista, não tocava baixo. Marcos tocava guitarra e tinha uma outra formação com outras pessoas e tal. Além de Jussian na batera, né? Aí essa banda acabou, a gente resolveu montar o Crosskill, mas eu não conseguia tocar e cantar ao mesmo tempo, né? Então, o Marcos passou a cantar e eu tocar baixo no Crosskill. O ensaio foi no dia 10 de janeiro de 89, o primeiro ensaio, às 10 da manhã, na varanda da minha casa. Ainda no ano de 1989, vocês lançam a primeira demotape do Crosskill, The Dreams Path to Down, com 4 faixas de um exímio heavy metal. Fale mais sobre essa demotape e sua repercussão. O Horus tinha um som, cara, assim, essa mistura de thrash e metal, sabe? Todo mundo autodidata, a gente não estudava música. Só o Marcos André, ele já tinha estudado um pouco de violão clássico e tal. Mas a gente era autodidata, então a gente fazia aquelas músicas. Eu gosto de rock progressivo, já gostava na época, né? E a gente fazia umas músicas grandes e tal, misturando thrash, metal, principalmente thrash metal, né? Heavy metal tradicional com thrash metal. No início, umas músicas longas, de 8 minutos, 9 minutos. O Horror já era assim, e aí quando acabou a gente trouxe isso pro Crosskill, né? O Crosskill começou em janeiro, né, de 89, a gente começou a compor a formação inicial. Éramos nós três, eu no baixo, Marcos André no guitarra e vocal, Jussian na batera e um outro guitarra chamado Vinícius, né? Então eram 2 guitarras, um quarteto. E a gente começou a compor umas músicas e tal. E em agosto, mais ou menos, se eu não me engano, em agosto, a gente gravou a primeira demotape, The Dreaming Path to Down. Aí tinham 5 músicas, uma instrumental de abertura e tal. E essas músicas grandes, muito longas, né? Sempre foi uma característica nossa, assim, fazer umas músicas longas, cheio de variação, cheio de coisa, um monte de base e tal. É uma demo legal, a gente fez essa demo e esquecemos rapidamente essas músicas. A gente passou a compor outro material, né? Passamos a compor outro material já, tal. E a gente foi esquecendo isso aí. Quando a gente fez a demo, foi bem interessante, foi legal, a galera curtiu e tal, né? Já estavam acostumados aqui a cena aqui em Natal com a gente que fazia essas músicas longas e tal. A gente já tinha tocado com algumas bandas de fora, né, aqui, com o próprio Horus antes. Então já tinha feito alguns shows e tal. Foi um princípio bem interessante.
Já em 1990, o Kroskil participa da clássica coletânea Whiplash Attack Volume 1, o verdadeiro marco na história do metal potiguar. Fale para nós aí, como é que surgiu o convite para o Kroskil participar dessa coletânea e como foi a repercussão do álbum? Nos anos 80, quando eu comecei a curtir som e tal, né? Iníciozinho dos anos 80, logo no início, na adolescência e tal, eu tinha um fanzine chamado Metal Comendo com os amigos. E a partir desse fanzine a gente se correspondeu com muita gente do Brasil, de fora, comprar disco, trocar e tal, né? A gente fazia esse fanzine de metal e tal. E eu conheci André, o Pomba, né? Através do fanzine. E a galera da Rock Brigade e tal, né? E aí depois, posteriormente, já em 1990, quando a gente já, com um ano de banda, já tinha aberto alguns shows, a gente tocou com Hammerhead. O próprio Voodoo também veio tocar, né, em Natal. Já tinha feito uns shows fora, na Paraíba, no Pernambuco, né? Tocado com várias bandas. A gente tinha uma cena legal, da galera se ajudava bastante nessa época, né? Era mais difícil e tal, tudo por carta, o telefone. Mas a galera se ajudava, né? Então a gente tocava aqui e acolá nos outros estados aqui, né? Sempre tinha essa camaradagem, assim, todo mundo se dava uma ajuda, né? Aí o André veio fazer o show aqui com o Voodoo, a gente abriu um show, um festival que teve, um mini festival, a gente abriu, o Luciano também, que tinha o Whiplash Attack, também era amigo dele, e aí rolou essa conversa de se produzir uma coletânea e tal, né, com ele produzindo, e as bandas da coletânea, né, que saíram na coletânea, coletânea até aqui, né, Whiplash Attack. Essa coletânea, essas 4 bandas aqui eram as bandas, digamos, mais ativas na época, né? Tinha outras bandas, mas essas eram as que tocavam mais, tal, né? O Kroskil, a gente, o Deadly Fate, o Auschwitz e o Hammeron, que era de Luciano, né? A banda dele. Então ele resolveu fazer essa coletânea, o André produziu, né? Eles acertaram tudo e tal, aí fez a gravação no estúdio do Heavy, que era o estúdio do antigo guitarrista do Sodoma, né? E tá até com a camisa aqui do Sodoma aí, Paulão, um abraço, rapaz. Então era o estúdio que tinha na cidade, era um estúdio muito massa, grande, gravava em rolo, só que eram 8 canais só, né? Então tem que tocar aquele lance de fazer aquele ping-pong, gravar umas coisas em 4 canais, em 6, e jogar para 2 e assim vai, né? Mas massa, aí ele veio, produziu o disco, o Whiplash Attack, que foi o primeiro marco, né? O primeiro lançamento aqui do estado e tal, foi muito massa pra gente, era uma coisa muito bacana, entrar no estúdio mesmo, a Vera, né? A gente tinha gravado uma demo antes, é bem diferente você entrar no estúdio para você gravar um disco, né? Com aquela preocupação e tal, né? Tudo tinha que sair bem certinho e a gente ainda não estava acostumado com a questão do metrônomo, gravar com metrônomo era complicado. Mas Jussiano, puta batera, bicho reloginho e tal, aí deu tudo certo, né? E a partir disso, dessa gravação, que antes do show, quando o Voodoo veio, né? Que o Pomba teve contato com o som que a galera fazia aqui em Natal. E aí a partir da produzindo o disco, a coletânea, ele que sugeriu. E achava que a gente tinha uma boa chance de levar um trampo nosso para Sampa e arrumar uma gravadora lá, a Rock Brigade mesmo, né? No caso ele trabalhava lá e surgiu daí essa história. O André, cara, ele deu uns toques massa pra gente, sim, porque é um cara muito mais experiente, já tocava há bastante tempo, já tinha gravado várias coisas e tal, né? Já tinha aí uma história. E aí algumas coisas interessantes, timbragem de baixo, né? Uma forma de timbrar o baixo. Ele sempre foi fã da Iron Maiden, ele gostava daquela pegada meio Steve Harris e tal. A sonoridade tem um pouco disso, né? Desse som meio no caso do baixo. Né? Então, legal. Agora sim, a gente teve dificuldade, ele também teve, óbvio, porque, como eu disse, gravar em 8 canais, ficar fazendo ping-pong, dar um trabalhinho e tal, mas, cara, foi legal. Foi legal. Ele conduziu muito bem a gente para tirar o melhor das bandas, todas as bandas, né? Na época, com o que a gente tinha, com o que a gente podia.
Harry, como você define a importância de Whiplash Attack Volume 1, tanto para a cena potiguar quanto para a cena de todo o Nordeste em si? A coletânea Whiplash Attack, cara, foi um feito, né? Um feito aqui pra gente, pro estado, para o Nordeste mesmo. Eu acho que acredito que deve ter sido a primeira coletânea, assim, feita, produzida totalmente, galera toda do Nordeste, né? Por um selo começando do Nordeste, de metal, né? Então foi realmente um marco. Inclusive aqui no nosso estado tem um livro muito bacana que uma galera lançou aí, uma galera bacana, que esse livro aqui, ó, são os 100 discos, 100 primeiros discos do rock potiguar, né? E nesse disco aqui, a coletânea, eles comentam desde os anos 60 quem lançou o disco, né? De lá pra cá, de rock and roll na cidade. E a coletânea foi só o 10º disco. Natal sempre foi conhecido por ter muito músico bacana, muito músico bom. Mas poucas pessoas conseguiram, né? Uma carreira estourar e tal. Foram bem poucos. Então essas gravações começaram de verdade a ter muito mais bandas e gravações nos anos 80, né? No final dos anos 80 para frente que começou o boom de gravação de disco, estúdio, Natal, um monte de coisa. Então a coletânea pra gente, para o Nordeste inteiro, assim, é um feito grande para a época, né? Você bancar tudo do bolso, chamar um cara lá de Sampa para produzir e tal. Luciano foi muito feliz nessa empreitada dele, né? Realmente um marco, assim, muito importante. Das 4 bandas que participam da coletânea Whiplash Attack, somente o Crosskill chegou a lançar um debut álbum na época. Vocês chegaram a ser sondados pelo Luciano para lançar algum material de músicas inéditas pela Whiplash Records? Aconteceu tudo meio simultâneo, né? Assim, a gente fez a gravação da coletânea, mas a gente já vinha compondo umas músicas e tal, já tinha um material, né? Pra você entender, a gente tinha feito a primeira demo com 5 músicas, a gente já tinha gravado, já tinha composto as 2 músicas da coletânea e já tinha o material todo do disco, já todo pronto, né? E algumas outras ideias que a gente descartou também no meio do caminho assim e tal. Então a gente já tinha o material pronto, a gente já tinha a vontade de gravar, e aí tudo aconteceu ao mesmo tempo, essa sugestão de André, né? De Pomba para ver se a gente conseguia lançar esse disco lá pela Rock Brigade ou por algum outro selo lá de Sampa. A vontade, o material, né? E então não deu nem tempo assim de a gente cogitar fazer alguma coisa com o Luciano. Claro que seria legal, assim, seria uma porta com certeza, se não tivesse rolado lá, ele faria com certeza absoluta, mas não houve tempo sequer para conversar sobre isso. Luciano pretendia lançar uma segunda coletânea, né? Lançou algumas coisas aqui do Nordeste, tal, a galera da Paraíba também, e pretendia lançar outra coletânea e tal, mas aí as coisas foram desandando um pouco, né? Depois teve o falecimento dele e tal, né? Pouquíssimo tempo depois, né? Acho que 91, né? Um ano depois, então não deu muito tempo para amadurecer isso, não. Então a gente já tinha, inclusive, vontade de morar em São Paulo. Eu tenho familiares em São Paulo, o Marcos também tinha, né? Então a gente já tinha essa ideia e tal, de ficar lá, fazer um som, ficar por lá. Já em 1990, e com uma nova formação, agora como um trio, o Crosskill entra em estúdio para gravar Escape into Fantasies. Fale sobre a concepção desse álbum e sua gravação. A gravação do disco, né? O Escape se deu assim, a história. A gente era um quarteto, como eu havia dito antes e tal, fez a primeira demo. Aí antes de gravar a coletânea, entrou um vocalista, um Marcos Aurélio, e a gente ficou um quinteto, né? A banda virou um quinteto, e a gente gravou a coletânea com essa formação, com um quinteto, né? Vocal, 2 guitarras, baixo, batera. Aí, com essa galera, a gente compôs esse trabalho, e vamos gravar o disco, botando pilha na galera e tal. A gente sem grana, todo mundo sem grana, aquela coisa, tinha que arrumar grana para bancar o estúdio, era muito caro na época as coisas, em relação a hoje, bem mais caro e tal, mas a gente acreditando que a gente ia dar um jeito e tal. Mas aí os meninos, o vocalista e o guitarrista Vinícius, eles resolveram sair, eles não estavam, não estavam preparados para encarar uma situação mais séria e tal. Aí Marcos André assumiu a outra guitarra, né? Assim, a gente compôs a maior parte do material, então ele sabia tocar a maior parte da segunda guitarra também e tal. Então ele assumiu todas as guitarras
e voz, né? Voltou para voz e a gente gravou como um trio, não tinha nem tempo hábil. A gente já tinha marcado o estúdio para o final do ano, de 90 e tal, então não tinha tempo hábil nem para arrumar gente e outros músicos para se a gente quisesse continuar como quinteto ou quarteto, sei lá. Então foi muito mais fácil e a gente já ensaiava tanto. Naquele tempo a gente costumava ensaiar, sabe, no mínimo 3 vezes por semana. Acho que a gente passou provavelmente 89, 90 ensaiando toda semana, umas 3 vezes por semana. Quando não ensaiava com os instrumentos elétricos, a gente ensaiava com violão e tal, né? Uma coisa mais acústica, mas a gente ensaiava direto, ensaiava demais. Aí a gente estava muito bem preparado para a gravação, né? E a gente estava botando essa grana e tal, apostando, né? Eu vendi a minha coleção quase toda de vinil na época para ter uma grana para bancar a minha parte, né? Da gravação e tal. A galera fez um esforço tremendo. Aí a gente marcou a gravação no estúdio, né? Em dezembro. Teve um brother nosso aqui que produziu o disco, né? Deu aquela força, o Marcelo Neves, né? Que era da banda Detroit, aqui de Natal, tá? Um cara mais experiente, um puta guitarrista, né? Produziu o disco e a gente fez de novo no estúdio do Heavy, obviamente, que era um estúdio legal, massa, que tinha aqui grande, bacana, com equipamento grande, mesa legal, né? E a gente fez esse disco lá, a gente ficou quase 30 dias gravando esse disco, porque era aquela coisa, né? A gente gravava, as músicas eram complicadas, as músicas difíceis e tal, e a gente tinha que acertar tudo direitinho, tudo bacana. E aí a gente, para facilitar a questão da gravação, porque eram 8 canais, a gente gravou os tons da batera eletrônicos, né? E aí o som não ficou muito legal. Isso não foi uma ideia muito bacana, não. Era melhor a gente ter trabalhado a história do ping-pong, né? Ficar passando de canal para canal, mesmo que se fossem mais canais, se fosse a bateria acústica, mas teria tido um resultado um pouco melhor. Mas tudo bem, a gente também não tinha tempo, não tinha grana suficiente, então a gente já estava bancando ali quase um mês de estúdio, né? 4 semanas, e a gente ia para lá todo dia de manhã e só voltava para casa de noite, assim, foi bastante estafante e com cuidado, assim, né? Muito cuidado para acertar tudo, para fazer tudo direitinho, bacana. E foi realmente exaustivo, mas puta, valeu a pena demais, demais mesmo, muito massa. E teve até uma coisa engraçada, cara, que teve um dia perto do fim da gravação já, né? Acho que era o último dia de gravação, depois ia ser mixagem e tal. A gente já estava tão cansado, todo mundo, era um sábado, que eu estava gravando a minha última parte de baixo, uns trechinhos, umas besteirinhas que estavam faltando e tal, e já com a cabeça cheia, não conseguia nem gravar direito as coisas. Os caras chegaram mais tarde um pouco. A gente, cara, vamos almoçar na praia, vamos dar uma tranquilizada na mente aí, porque já fazem 3 semanas e pouco que a gente tá aqui nessa batalha e tal. A gente foi pra praia para almoçar. Nessa de almoçar, cara, era por volta de meio-dia, né? Para voltar pro estúdio, almoçar, voltar pro estúdio e continuar a gravação. No sábado aí, a gente foi pra praia, né? Aquele solzão, cerveja vai, cerveja vem, ninguém lembrou de almoço. Quando a gente saiu da praia, já saímos assim, tombando, né? Marcos André caiu da cadeira, assim, na areia quente, aquela coisa. Já. A gente ficou até às 6 da tarde, já saiu da praia escurecendo, não almoçamos nada, tomamos quase 2 grades de cerveja, né? Cerveja grande, assim, 600 ml, quer dizer, foi uma grande farra e uma lavada, né? Uma lavada no corpo e tal, para continuar a gravação no dia seguinte, no domingo ainda, né? A gente tinha esse prazo, não dava pra gente ficar segurando, não, tinha que ser, mas, pô, muito legal, muito bacana, velho. Finalmente é lançado Escape into Fantasies pelo selo Rock Brigade Records. Fale para nós, como é que foi a aceitação e a repercussão desse álbum, tanto aqui no Brasil quanto no exterior? Então, aí a gente termina a gravação, né, no final do ano e tal, aí a gente entra de férias, eu ponho o tape embaixo do braço, não, tape não, na verdade, né, eu levei o tape, na verdade, fui de férias pra lá, férias da facu e tal, aí a gente foi pra lá e pra Sampa de férias com esse tape, com a fita e tal, pra tentar fazer com que Toninho na Rock Brigade ouvisse o trabalho e tal, né.
com a indicação do André, do Pomba. Então eu fui passar um mês em São Paulo, fiquei todos os dias na Rock Brigade. Todo dia eu ia para a Rock Brigade, passava o dia inteiro na Rock Brigade. Fiquei amigo da galera, Torquato, né, que fazia as capas aí, grande chapa, grande brother. E a galera, né, o Cassis, o Ayala, essa galera toda, né, Marcão, o André, Toninho. E aí ia todo dia pra lá, ficava lá, batendo papo, ajudando com os caras, e aqui e acolá e tal. E depois de umas 2 semanas e um pouquinho, Toninho ouviu o som e topou, né? Não, vamos fazer e tal. A gente bancou a gravação, ele bancou a prensagem e rachamos essa prensagem. E já voltei para Natal para avisar aos caras que a gente já tinha, além de lançar o disco, né? Além de topou, a gente ainda estava marcando show já. Então já deixei 2 shows agendados para lançamento do disco no Dínamo, em Sampa. Né? Acho que março, abril, não lembro exatamente a data, mas já deixou meio esquematizado isso, né? Esses 2 shows junto com o Leviatã, no Rio Grande do Sul, que também era da Rock Brigade. Aí já voltei para Natal, falei para os caras, bicho, arrumei o show, a gente precisa ir agora e tal. Aí a gente tinha um problema, né? A banda era um quinteto, a gente compôs todas as músicas para 2 guitarras, tinha um monte de dueto, um monte de passagem diferente, a gente precisava de um outro guitarrista para ir tocar com a gente lá em Sampa, né? Para fazer a dupla de guitarra. Não dava para ficar só o Marcos, né? Aí a gente recrutou um guitarra, o André, que foi só, ele ensaiou com a gente, era um menino de 15 anos de idade, tocava pra caralho na época, né? Irmão do Edu Heavy, que era o antigo dono do estúdio, tocava no Sodoma. Então ele começou a ensaiar com a gente passou uns 2 meses ensaiando, talvez menos, eu acho. E ensaiando direto lá para pegar todo o repertório para ir para Sampa, fazer esses shows de lançamento e ele voltar para casa e a gente ficar lá, né? De vez. E aí, cara, o disco finalmente saiu, né? A gente fez um show de lançamento também, em Natal, do disco. Foi massa, muito legal, muita gente. E aí o disco realmente, assim, a gente ouvia a galera falar bem do disco, das músicas, do trampo, né? Um trampo diferente, uma sonoridade diferente. A sonoridade do disco já ficou diferente, por alguns motivos e tal. Agora tinha alguns problemas, né? Pela deficiência que a gente tinha lá de equipamento. Então, assim, é um trabalho que podia ter sido melhor gravado, tal. Se a gente tivesse um recurso mais bacana, ia ser mais legal. Mas chamou a atenção, foi legal. A galera de fora também, né? Na Alemanha, no Japão, a galera curtiu o disco e tal. Era um disco diferente, né, na época. Porque na época tinha muita banda de thrash, ou tinha as bandas que faziam aquele power metal, né? Tipo do Viper e tal, assim. E era mais essas 2 vertentes. A gente andava meio pelo meio, assim, né? Tinha poucas bandas que eram diferentes. A gente era uma delas. O Voodoo era um pouco diferente também, assim, né? Das demais, assim. Então isso chamava atenção, essa coisa. E as nossas músicas eram complicadas realmente de tocar, mas a gente ensaiou tanto que a gente tocava muito bem, assim, muito tranquilo, né? Tocava muito bem, sabia as músicas de cós salteado de trás para frente, de todo jeito. Então a gente tinha que fazer esses shows lá, fizemos esses ensaios e fomos para São Paulo. Chegando lá, fizemos os shows, foi muito legal, muito massa, a galera curtiu muito no Dínamo. E aí Marcos André desiste de ficar em Sampa, né? O pai dele morava lá, mas ele desistiu de ficar em Sampa, resolveu voltar para Natal, aí ficamos apenas eu e Jussian em Sampa para continuar com o Crosskill, arrumar uma galera para tocar e tal, né? Fazer uma outra formação e tal. Lá, né? De novo, começar a parada toda. Escape into Fantasies é um álbum com muitos detalhes e certamente pode ser considerado como o primeiro álbum conceitual do metal nacional. Afinal, suas letras giram em torno de uma única temática, um homem descontente com sua realidade que passa a viver dentro de suas próprias fantasias. Fale para nós aí mais sobre o conceito dessa obra, tanto da sua parte de letras quanto da parte musical. O Escape provavelmente, talvez seja realmente um dos primeiros discos de metal, né, do Brasil conceitual, né, que tudo gira em torno de um único tema, né, que é a dificuldade que nós temos, né, acho que hoje ainda cada vez mais, de se relacionar, né,
o relacionamento social, de conviver com as pessoas, as dificuldades que a grande maioria das pessoas tem, né? Na verdade, ninguém se entende muito bem, hoje está cada vez mais difícil. E, e trata disso, né? É um passeio por algumas situações, né? Onde o personagem busca saídas do que se passa com ele, né? Dos problemas, né? Das dificuldades que o cara tem e tal. Então, as músicas vão passeando nisso aí, né? Os temas vão criando pequenas histórias que vão retratando, né? É, o disco aqui, né? Escape into Fantasy, esse, né? Aqui, disco, né? Ele começa a retratar primeiro uma saída por causa das drogas e tal, né? Escapar das através das fantasias, da viagem, né, e tal. Depois ele se questiona, né, filosoficamente, onde é que ele pode ir, onde é que ele pode chegar. Depois ele se vê numa situação de estar dentro de um local onde ele não consegue sair, uma espécie de manicômio, né, que na verdade se passa tudo dentro da cabeça dele, né? Na verdade é isso. Mas é uma situação parecida, assim, a quarta música do disco, que fecha o lado A, Where Life Ends, é justamente um retrato de uma pessoa numa situação de um hospício e tal, né? E aí vai, até que ele culmina numa coisa que é meio da coisa da depressão hoje, de você se matar, se suicidar, desistir de viver, né? E aí a gente finaliza o disco com um tema que seria uma espécie de passagem para um outro ciclo, uma outra coisa, uma outra vida, né? Uma música instrumental completamente diferente do disco, né? Porque justamente para retratar que é uma coisa depois, uma outra esfera, uma outra coisa diferente, né? Esse ressurgimento do cara. A música é completamente diferente. Por qual motivo Escape into Fantasy não chegou a ganhar uma versão em CD na época? Existe uma possibilidade dele ser lançado em CD? O disco não saiu em CD porque na época a gente teve alguns problemas. A gente, né, como eu disse, Marcos André voltou para Natal, não quis ficar em Sampa, a gente teve que arrumar outra banda, teve que começar tudo de novo, começar a compor e tal, material, aquela coisa. Já começou a ficar um período um pouco difícil, tinha aquela coisa do grunge, o público diminuiu um pouco, teve alguma série de fatores e quando a gente estava lá, né, no caso, em 92 a gente decidiu voltar para Natal, dar um tempo assim, porque a gente precisava respirar um pouco, tal, né? Cidade estranha, diferente, você tem que ir para lá, se virar, arrumar um trampo, tal, tentar viver de música, metal ainda mais, né? Tocando, tal, não era muito fácil. A gente muito novo também, né? Então, a gente acabou não tendo essa oportunidade, digamos assim, de lançar o disco em CD, não deu tempo, né? Eu tô tentando aí ver se eu consigo lançar agora, relançar o álbum. Acredito que eu consiga, que vai dar certo. Em CD, com algumas faixas bônus, né? Umas versões de algumas demos, umas músicas de algumas demos, algumas coisas. Provavelmente deve ser isso. Deve acrescentar alguma coisa e tal. O material que a gente tem, infelizmente, inclusive o próprio disco, a fita master, que eu tive muito tempo, ela teve um problema com mofo e tal, se estragou, se perdeu. Então a gente tem que fazer extrair do vinil, né? Não tem mais material para fazer isso. E as próprias fitas demo também, elas foram digitalizadas, mas não tem uma qualidade tão boa porque foram digitalizadas de fita cassete ainda, né? Mas tô a cata aí para ver se vai rolar. Eu acho que vai dar certo pra gente relançar em CD aí ano que vem. O período 91, 92 em Sampa foi muito bom, cara, muito massa, um aprendizado de todas as formas, né? Você, eu e o Jussian, sair, ter que se virar em Sampa e tal, né? Cidade enorme, né? Fazendo amigos ainda, conhecendo aquela coisa da dificuldade. Tudo é difícil, tudo é muito longe, né? No começo a gente morava na Zona Norte, aí a gente arrumou um trampo, tanto eu quanto ele, no mesmo local, a gente arrumou um trampo no escritório de arquitetura, né?
design e arquitetura, e a gente trabalhava lá na Lapa. Então saía da Zona Norte, perto de Guarulhos, Parque do Chaves, ia para Lapa para trabalhar o dia todo, saía da Lapa de noite, final de tarde, ia para o Itaim, passava na casa do guitarrista Carim, e de lá a gente ia para a Vila Mariana fazer um ensaio, então fazia um círculo, né? E quando saía da Vila Mariana já era 10 horas da noite. Eu lembro que chegava em casa, era meia-noite. 6 horas tinha que estar em pé para sair, para trabalhar, para chegar no trampo às 8 horas, né? Então foi uma época assim difícil, né? Mas muito legal. A gente, porra, curtia muito, foi muito massa. Tocamos num monte de lugar e arrumamos uma formação assim fantástica na época, né? Tinha o Max McCoy, que era o guitarra, um menino bem novo, de 18 anos, puta guitarrista, fantástico. Karim, né, que hoje toca no Legacy of Kain, entre outras coisas aí, um grande guitarrista, ambos moram em Curitiba, não moram mais em Sampa. Eram os dois guitarristas e a gente arrumou um vocal, um chileno, Eric Gaudiance, que era um cara sensacional, cantava muito, né? Então, poxa, a gente tava com um trabalho legal na mão, a gente pegou, ensaiou bastante com a galera e saímos tocando, mostrando o trampo. Cara, foi fantástico, a recepção sempre foi muito boa, muito massa, sabe? A gente fez um show bacana, um monte de gente, 10 mil pessoas no aniversário de Guarulhos, foi muito legal. O equipamento de palco todo era da Meteoro, né? O Zé Luiz, figuraça muito massa da Meteoro, um cara, coração enorme, veio parabenizar a gente e tal, né? Depois do show e tal, né? Que tinha sido muito legal. A gente tava muito afiadinho, tocava legal, a galera muito boa. E foi muito boa o aprendizado, cara. A gente tocou em todo canto em São Paulo. Aeroanta, né? Jack Black nem se fala, né? Não sei nem quantas vezes a gente tocou lá. E foi muito massa. Tocamos com muita gente, a gente fez muitos amigos bacanas aí, né? Nesse período, assim, foi muito bom mesmo. Ainda no ano de 1991, o Crosskey, com uma nova formação, grava a Demotape 1991, uma demo que chamou muito a atenção. Fale mais sobre essa Demotape. Com essa formação, né, esse quinteto, voltou a ser um quinteto, a gente gravou 2 faixas, fez uma Demotape, né, de Zor Illusions, que aí a gente já estava começando mais, ainda cada vez mais, ir pro prog, né, bastante prog metal, assim, aquela influência de Fates Warner veio cada vez mais à tona, né? E as músicas eram muito boas e casou muito bem. Assim, o quinteto a gente funcionava muito bem, né? Eu e o Jussian de bateria, os meninos na guitarra, a gente tinha um entrosamento perfeito. O Eric, um vocalista que chamava muita atenção, tinha uma voz fenomenal, né? Então, essa demo repercutiu, foi legal, foi massa, a gente gravou, só pena que só gravamos 2 músicas, a gente não tinha grana para gravar mais músicas, na época a gente gravou no Anonimato, se eu não estou enganado, foi no Anonimato do Cleman, a gente fez essas 2 músicas e foi muito legal. Aí a coisa começou a apertar um pouco, né, a questão de grana, você tem um trampo ali, fazer esses corres, tudo muito difícil, né, Jussian passou a trabalhar no Dínamo uma época e tal. Mas era difícil, era complicado. Aí a gente resolveu voltar para Natal, no final de 92, dar um tempo, né? Foi no período que Luciano, inclusive, teve o show do Maiden, lá em Sampa, e a galera de Natal fretou um ônibus, a galera foi, Luciano estava junto, e eu voltei com eles para passar uns dias de Natal de férias. Foi pouco tempo, acho que 1 mês, 40 dias antes dele falecer do câncer, inclusive, né? Nesse ano aí, nesse período. E aí eu logo em seguida peguei essas férias, depois voltei para Sampa e aí a gente resolveu voltar para Natal, dar um tempo, né, se preparar melhor e tal, não esquecemos não, né, a ideia de continuar por lá, mas aí a gente voltou para Natal e aí essa voltar para Natal a gente parou a banda, né, no início de 93 eu fui tocar outras coisas, Jussian também, foi fazer outras paradas, né, tocar com outra galera e a gente parou com a banda, a gente voltou com a banda no Crosskey novamente em 95, já também pensando em voltar para São Paulo, fazer um trampo, né? No início do ano de 1995, depois de uma pausa nas atividades da banda, vocês fazem uma nova reunião do Crosskey. Fale mais sobre esse retorno da banda.
Em 95 a gente montou novamente o Crossky. Eu, o Jussian, né, baixo batera, o André na guitarra, não o Marcos André, o André que foi com a gente a primeira vez só fazer aquele show de lançamento do disco lá em Sampa. Dessa vez ele entrou na banda em definitivo, e aí em vez de a gente ter duas guitarras, a gente optou por um teclado. Eduardo, que era o tecladista do Deadly Fate na época, né, que tinha feito a coletânea também, o Whiplash, ele veio e entrou no Crosskill. E Jussian passou a cantar e tocar batera, né? Aí a gente gravou uma demo, sim, que foi a mais prog de todas, nossa, que é a Sorrow, que aí a gente já estava mais maduro, já tinha uma ideia diferente um pouco, o som já tinha algumas outras influências, né? Um pouco de Tool, né? Que a gente curtia muito, e umas coisas diferentes, né? Aquela coisa de sempre, cada coisa que a gente fazia, cada demo, cada música que a gente fazia, passar dos anos, as mudanças iam acontecendo naturalmente, né? O som ia mudando naturalmente, né? A gente sempre foi muito aberto a tocar o que tem vontade e tal, né? Sempre foi assim, né? Então você não podia esperar o óbvio nunca. Cada vez que a gente fazia uma coisa, o trabalho era diferente do anterior. Então essa fase a gente fez uma demo com 4 músicas, chamada Sorrow, e muito legal. Eu gosto muito dessa época, desse trabalho. A gente fez essa demo em Natal, em 95. Fizemos um show em janeiro de 96. Tinha umas 500 pessoas, um casarão aqui, um show muito massa. Também um dos melhores shows que eu já toquei. A gente resolveu fazer um tributo ao Black Sabbath, na verdade. A gente tocou nenhuma música do Cross, que a gente fez uma despedida fazendo um tributo ao Black Sabbath. Um repertóriozão grandão e tal. Um amigo nosso fez o vocal e a gente tocou. Muito massa, cara, muito legal. E aconteceu uma coisa muito engraçada, né? A gente começou o show tocando a música Black Sabbath, o barulho de chuva, aquela coisa toda, com as luzes da casa apagadas. E aí entra o vocalista com um crânio, né? Um crânio na mão de gesso, com a vela acesa no crânio e tal, aquela coisa, aquele teatro e tal. Aí um gaiatinho da plateia se apoiou no palco, subiu e soprou a porra da vela, né? Apagou a vela. Mas foi muito curioso porque foi uma coisa extremamente, parecia que estava combinado, parecia que tinha sido sincronizado o negócio, porque no momento exato que ele soprou a vela e apagou a vela, né, que estava em cima do crânio, foi exatamente no exato momento que começaram os acordes de guitarra da música e que as luzes se acenderam e que o vocalista pegou esse crânio e espontaneamente ele jogou no chão, espatifou no chão do palco. Então causou um efeito visual muito massa. Por uma brincadeira, uma tiração de onda de um cara que estava na plateia e tentou fazer uma gracinha que acabou dando certo, né? Tanto que a galera depois achou que a gente tinha combinado com ele. Essa história foi muito engraçada. Aí teve a participação de Paulão, guitarra do Sodoma. Ele tocou gaita, né, numa música do Sabbath com a gente, tal, do Black Sabbath, né? Foi muito massa, cara, foi legal demais. Em 1996, e com uma nova formação, o Crosskill lança a ótima demotape Sorrow, com 4 faixas de um excelente heavy metal de muita qualidade. Fale mais sobre essa demotape e sua repercussão. Então, a gente fez esse show de despedida, né, 96 de janeiro, e voltamos para São Paulo. Aí a gente melhor estruturado, com a banda completa, a galera daqui, a gente só precisava arrumar um vocal, se a gente quisesse, se o Jussiano quisesse continuar cantando. A gente só precisava arrumar um vocal quando chegasse a São Paulo. E aí a gente foi melhor estruturado, a gente montou uma casa em Sampa, né, na Vila Madalena, montamos o nosso estúdio, era uma casa bem grande, morava uma galera lá, né, a galera da banda lá, e começamos de novo, mais uma vez, o Crosskill. Né? Mas foi num período ruim, ingrato, para o tipo de som que a gente fazia. Não estava rolando, estava bem difícil. A gente ainda insistiu, né, com essa demo lá e tal. A gente arrumou um vocalista, Liba Serra, cantou com a gente um período. Depois o Jussian foi tocar no Surto, na banda Surto, né? E acabou saindo do Crosskill, ficamos eu, André e Eduardo. Aí Liba saiu também, aí entrou Danilo Martiri, a gente fez mais uma demo. Né, fez uma demo mesclando tinha uma música, a música Sorrow da demo anterior e outras músicas diferentes, legais também, uma pegada
mais próxima dessa Demo Sorrow, né? Mas essas músicas eu tenho, acredito que só apenas 2 músicas dela. A gente fez 4, Sorry mais 3, mas se eu não me engano eu só tenho 2 músicas, 2 versões. Eu acabei perdendo esse registro aí, eu tenho que procurar para ver se acho. Então foi a nossa última tentativa lá em Sampa. A gente ficou lá, foi para lá em 96, eu morei até 2008 lá. E a gente ficou lá com a banda, né? Eu fui trabalhar nas lojas na Teodoro Sampaio, trabalhei na PA, depois trabalhei nas importadoras, né? Na equipe tal, da Behringer, Pro Tools, Design, não sei o quê. E trabalhei na Libra, vendendo equipamento, visitando os estúdios. Foi uma época massa, porque eu aprimorei, né? A parte de estúdio e tal. Foi legal, né? E aí a gente ainda ficou até 99, mais ou menos, acredito que 99. A gente ficou lá com o Cross, que não deu mais certo, a gente acabou com a banda, né? Desistiu realmente. Aí, em 2008, voltei para cá. E depois o surto acabou também. Jussian acabou voltando para Natal. André parou de tocar, né? Eduardo continua em Sampa. Ele tem um estúdio, é produtor, tal, puta músico, muito bom, muito brother também. E aí, já aqui em Natal, né, depois, 2008, a gente fez, eu já voltei, né, acabou em 99, 2008, já aqui em Natal não tinha mais nada, tocava rock and roll com a galera, mas o Cross que estava enterrado até então, né. Já no ano de 2013, agora como quinteto em sua formação, o Crossfield participa do lendário Festival do Sol, fazendo um verdadeiro revival. Fale mais sobre esse show e suas lembranças dele. Aí em 2013, em Natal, né, em 2008, montei meu estúdio aqui com os brothers e tal, e curtindo, tocando, né, fazendo as coisas. Aí começou a dar vontade de fazer uma volta, o Crosskill e tal, para ver como é que tava. O Jussiano tava por aqui. Aí rolou uma oportunidade, 2013, no Festival do Sol, né, Foca, grande amigo, né. Fazer um pequeno parênteses, uma coisa curiosa, quando a gente voltou a morar em São Paulo em 96, a nossa casa na Vila Madalena era conhecida, né? Era bastante conhecida como a Embaixada Potiguar, porque muitos músicos de Natal iam para Sampa para morar, para se aventurar e se hospedavam lá, né? Então virou uma grande república, muitas pessoas de diversas áreas, assim, de teatro, né, jornalistas e tal, amigos de potiguares, passaram temporadas com a gente lá na casa. E muitos músicos também lá em Sampa, a galera de Sampa, muita gente frequentou a nossa casa. A gente tinha um estúdio em casa, a gente curtia muito, fazia umas festas, era muito bacana. Ainda mais na Vila Madalena naquele tempo, né? Um período muito bom, né? Muito legal. Então, aí, em 2013, a oportunidade, né? Anderson Foca, a gente, pô, eu falei pra ele, tava com vontade de voltar com o Cross, que ele falou, pô, se você voltar, a gente encaixa no festival aí, vamos lá e tal. Aí a gente fez um revival. Aí, cara, apareceram os pequenos problemas, né? A gente arrumou a banda e tal, né? Primeiro um trio, para fazer que nem o disco. Arrumamos um cara que cantava guitarra, tocava guitarra e cantava. A gente fez uns ensaios com ele, o cara desistiu. Aí a gente já vai procurar outra galera. Aí arrumamos 2 guitarras. O Flávio, que toca no Sono for Witch, né? E um outro brother e tal. A gente arrumou os 2 guitarristas, né? E aí vamos arrumar um vocal. Cara, e a gente não achava esse vocalista. E chegando perto, e a gente saindo sem vocalista, e chegando perto do festival e nada, a gente acabou arrumando um vocal. Um brother, o Júlio, né? Puta música aí que é multi-instrumento. Caramba, não vai sair não. Toca uma porrada de coisa. Aí ele veio cantar com a gente. E aí a gente pegou o repertório, né? O disco. O Escape todo, fez um cover do Motley Crue, Shout at the Devil, e um outro cover não lembro agora, do Menor, eu acho. Foi? Não, Menor? Não foi o Menor. Bom, não lembro agora, no momento. E aí a gente foi para fazer o show, cara. O show foi sensacional, assim, aquela coisa bacana. Algumas pessoas não entenderam. Então, a gente foi fazer o show do Sol, né? 2013 festival. E esses problemas todos, né, que a gente teve. Primeiro porque a gente arrumou um cara para tocar guitarra e cantar, para fazer um trio. E aí Heleno, aí ele não segurou a onda, não quis ficar. E a gente teve que arrumar
Não, vamos fazer o quinteto mesmo, tá mais fácil arrumar pessoas aí, um vocalista e tal. Aí nós arrumamos dois guitarristas, o Flávio do Sona Fawit e o Rêmulo, um moleque novinho assim, muito bom guitarrista, muito bom mesmo. E aí a gente ficou procurando vocalista e se aproximando do show e não rolava, não acontecia nada. Não achava o vocalista e a gente teve que, meio que de última hora, Júlio, um grande brother aí que toca várias bandas aí, toca baixo, guitarra, canta, o cara é uma fera. E aí, meu amigo, a gente foi fazer esse show com esse quinteto, ensaiando pouquíssimo, menos de 2 semanas, né? Pra pegar tudo. Aí quando a gente chegou lá no show, começamos o show e tal. O show foi massa, né? Agora tava uma roupagem bem diferente, mais agressiva. O vocal do Júlio era naquela praia. Assim, quando a gente tava ensaiando, a gente queria tentar fazer uma coisa meio Anthrax, assim e tal, né? Mas não rolou, cara, não rolou, acabou não rolando, teve pouco tempo também e tal. Então, é, ficou uma coisa mais agressiva, um vocal bem mais gutural e tal, né? Então a galera não entendeu muito bem, mas eu não sei por quê, porque uma coisa que sempre foi presente no nosso som são justamente as mudanças, fugir do óbvio, né? Sempre fazer uma coisa diferente, cada vez diferente e tal. Mas foi muito massa. E aí ficou o gostinho, né? De, pô, bicho, podia fazer mais alguma coisa e tal. Mas aí, por questões de trabalho e outras situações, não deu pra gente continuar, né? Muito trampo, eu tinha um bar aqui, 10 anos eu tive um bar em Natal, que antes chamava Hell's Pub, depois mudou pra El Rock, aí passou pela mão de outro cara, depois voltou de novo pra mim, pra os amigos aí, né, que a gente administrava lá, e foi muito massa, porque tocava muita banda autoral, né? No início, os primeiros anos, abria de segunda a sábado, sempre com banda. E muita banda de rock and roll, Brasil afora, e até uns gringos aí apareceram pelo bar, muitas bandas. E aí não tinha tempo de fazer mais nada não, só tinha tempo de cuidar do estúdio e do bar. E mesmo assim era pouca coisa, né? Pouco tempo ainda. E aí acabou ficando de novo esquecido o Crosskill, né? Vocês chegaram a pensar em uma volta nessa época do Festival do Sol ou ainda pensam em um retorno nas atividades do Crosskill? Então, ficou essa coisa meio morta e tal, né? Depois do show de 2013. E aí, essas coisas de trampo, esse negócio todo, né? Não deu pra voltar. Aí quando foi em 2019, eu me animei, vamos voltar, né? Falei com o Jussiano, vamos voltar, vamos voltar. A gente começou a aquecer as turbinas, cara. Aí entrou 2020, veio pandemia, tchau. Tudo mudou, né? A vida de todo mundo mudou, a vida de todo brasileiro. A gente tá aí nessa merda que tá hoje, porque é isso mesmo. Um custo de vida altíssimo, altíssimo, péssimo, tudo diferente. Um monte de gente ficando inimigo, né? Cada um do lado. Problema sério, a gente tem um presidente extremamente incompetente que não sabe administrar nada, absolutamente nada. E aí a gente tá nessa. Todo mundo lascado, né? Bom, aí o que aconteceu? Chegou a pandemia, não podia mais fazer mais nada. Mas ao mesmo tempo, acabou sobrando um pouquinho de tempo para amadurecer um monte de ideia, um monte de coisa. E aí agora a gente começou a fazer, eu estou iniciando um trabalho aí com o Flávio, né? O mesmo guitarrista que tocou em 2013. Nós dois inicialmente, a gente começou a fazer uma pré-produção de um trabalho do Crosskill, né? Um trabalho que a gente quer lançar, sabe, em breve, assim, fazer algumas músicas, jogar por aí, convidar os brothers que... Na verdade, a ideia, eu gostaria muito que houvesse uma participação de todos, ou quase todos, pelo menos, assim, da galera que já tocou na banda, no Crosskill, né, cara? Porque seria bem legal ter todo mundo participando. Eu espero que dê certo. Mas são esses os planos agora, né? Estamos com um material novo e um material velho também, que merece ser revisto aí. E estamos trabalhando, vamos começar a trabalhar nisso. Aliás, já começamos a trabalhar nisso, então aguardem novidades aí. Daqui pro fim do ano deve aparecer alguma novidade, alguma coisa aí, a gente vai soltando aos poucos.
Bom, Eric, gostaria de lhe agradecer pela atenção, por ceder uma parte do seu tempo livre e deixe aí a sua mensagem final aos fãs do CrossKill e também aos seguidores aqui do canal Underground Forces. Então, cara, tenho só que agradecer Leonardo aí, Underground Forces, cara, dando essa força pra galera, pra gente, pra todo mundo aí, divulgando as novas de todo mundo, isso é muito importante, né? Hoje em dia, ainda bem que tem todo esse nosso contexto atual, internet, tudo. Era tão complicado antigamente, a gente conseguia. Hoje, o que eu só tenho a dizer é que a galera, cara, brigue, batalhe, corra atrás, porque a coisa rola, né? Tudo pode acontecer, tá tudo muito mais fácil, então a gente não pode desistir com essa facilidade. E agora, né, cara, com todas essas facilidades realmente, assim, muita gente voltando, né? Então o desejo de não ter parado sempre houve, mas não foi possível. Mas aí agora a gente volta. Então o meu recado para a galera aí é que sejam persistentes, corram atrás e as coisas acontecem, né? E também não tem isso de idade, né, cara? Tudo, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa em qualquer idade, né? Então as bandas têm mais é que voltar. Se tem gás, se tem vontade, se a galera tem vontade de tocar, tem mais é que voltar. As bandas antigas e as novas não desistam, corram atrás. Mais uma vez, Leonardo, valeu, cara, valeu demais aí. E eu espero que vocês fiquem atentos aí a essas novidades que vão acontecer aí. Daqui pro final do ano a gente solta aí umas coisinhas aí, beleza? Valeu, muito obrigado, galera. Abraço. Bom, pessoal, essa aí foi a entrevista da semana com a clássica banda CrossKill, que você só vê com exclusividade total aqui no seu canal Underground Forces. Gostou? Curte o CrossKill? Então deixa aquele like lá pra gente e compartilhe os vídeos. Se não for inscrito no canal, entra na nossa página, se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like lá pra dar aquela fortalecida pra nós. E claro, compartilhe os nossos vídeos. Desde já em meu nome, em nome de toda a equipe aqui do canal, aquele nosso muito obrigado. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @undergroundforces. Quer mandar uma sugestão, uma crítica, uma ideia de pauta? Manda pra nós aí, olha o nosso e-mail aqui no rodapé da página. Então é isso aí, cara. Espero que vocês tenham curtido a entrevista desta semana. Semana que vem mais uma entrevista, mais um vídeo exclusivo para vocês aqui no canal Underground Forces. Um canal feito de headbanger para você, headbanger também, beleza? Então é isso aí. Até semana que vem. Se cuida e até lá. Stay heavy.